O tema da nossa igreja no ano de 2012 é Família Missionária, Igreja Viva. Você sabia disso? Creio que sim, porque temos repetido essa informação desde o final do ano passado. Quando vemos falando, e se você vai ao site da nossa igreja, e você acessa o site, já de início você tem isso bem claro, bem estampado, que é o nosso objetivo, compreender a igreja do Senhor Jesus como formada por famílias que têm no coração amor para com Deus e disposição de servir ao Senhor, proclamando o Evangelho. Mas essas famílias missionárias, ou seja, na medida em que a igreja do Senhor Jesus não só conhece o Evangelho, vive e proclama o Evangelho, essa igreja vive de maneira a transbordar a vida de Deus. Para que a igreja do Senhor possa ser viva, cheia de alegria, ela precisa estar cheia de entendimento da graça de Deus e dos propósitos da graça de Deus para com ela. Por isso nós pensamos numa reunião conjunta entre pastores, presbíteros e diáconos nesse tema para trabalharmos durante o ano de 2012. E hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito disso e do significado prático desse tema para a vida de cada um de nós como igreja, mas também como famílias cristãs que temos um objetivo: proclamar o Evangelho. Nós vamos fazer isso analisando de maneira objetiva esse texto de Paulo aos Romanos, na sua primeiro capítulo, onde Paulo traz uma palavra especial direcionada à igreja. Dos versos 1 ao verso 7, se você observar bem, nós encontramos uma introdução de uma carta comum, uma carta romana comum, onde o apóstolo Paulo se apresenta como servo do Senhor Jesus, como separado por Deus para o exercício do apostolado e da proclamação do Evangelho, que está escrevendo a carta para crentes. Essa carta é escrita para o povo de Deus, para aqueles que haviam ouvido o Evangelho, haviam crido o Evangelho. E é muito interessante entendermos que esta igreja é uma igreja que havia nascido e havia crescido não através do ministério de Paulo, mas era uma igreja que Paulo tinha uma preocupação muito grande, porque era uma igreja que fazia diferença no contexto político e geográfico daquela época. Roma era o império, o grande império romano, que dominava o mundo, chamado mundo daquela época, e pregar o Evangelho naquele lugar, era pregar o Evangelho num lugar onde todas as notícias chegavam e todas as notícias saíam. E Paulo então está aqui dizendo que ele manda a carta exatamente para essa igreja, esse ajuntamento de crentes. E nessa introdução, Paulo elogia os crentes de Roma, por um motivo, porque eles eram crentes. Porque eles eram crentes no centro de um império que não reconhecia Jesus como Senhor. E o apóstolo Paulo exalta o fato deles terem crido no Senhor Jesus e manterem a sua fé naquele lugar. E ele argumenta sobre suas orações contínuas a favor daqueles irmãos. Paulo mostra: olha, eu sei o que vocês estão passando. E Paulo sabia mesmo, porque a sua vida cristã e o seu ministério, ele era rodeado de eventos de perseguição por causa do amor a Cristo. E quando ele diz que intercede por aquelas pessoas, por aquela igreja, ele está dizendo: eu estou intercedendo por uma igreja que vive o Evangelho em meio a perseguições, e eu entendo isso. E depois ele diz sobre os seus planos de ir a Roma para pregar o Evangelho e para fazer frutificar o Evangelho. Isso leva para o tema principal da carta de Paulo aos Romanos: o Evangelho do Senhor Jesus e graça. Paulo era um pregador. Eu gosto muito de dizer que Paulo era um proclamador do Evangelho, proclamador de uma mensagem única, uma mensagem que ele havia conhecido, sido convencido por ela, e que agora ele vivia para proclamá-la. Da mesma forma que Deus o atingiu com o Evangelho,
ele gostava de ser instrumento para ver outras pessoas serem atingidas pelo Evangelho a partir do seu testemunho, a partir do Evangelho que Deus lhe deu a conhecer. E é agora, do verso 8 ao verso 17, texto que nós analisaremos, que nós vamos encontrar Paulo falando de uma maneira muito pessoal com a igreja de Roma. Nós vamos ver algumas características que ele define aqui como aquele que deve proclamar o Evangelho. Se nós, como igreja, temos como objetivo durante esse ano proclamar o Evangelho, ser uma igreja evangelizadora, ser uma igreja missionária a partir de uma responsabilidade familiar missionária, nós precisamos aprender algumas dicas que o apóstolo Paulo traz ao falar de maneira objetiva e pessoal com essa igreja, porque ele mostra qual é a atitude dele como proclamador do Evangelho. E assim nós vamos aprender a atitude que nós devemos ter como proclamadores do Evangelho. Nós estamos no início do segundo mês do ano de 2012. A grande questão é, nós passamos uma pequena parte, mas nós temos 11 partes desse ano para proclamar o Evangelho. A grande pergunta é, você durante este primeiro mês já cumpriu o propósito na proclamação do Evangelho? Essa é uma pergunta que deve nos incomodar e que deverá ser dita continuamente durante esse ano a cada um de nós, porque na verdade essa é uma colocação bíblica. Esse é um grande apelo das Sagradas Escrituras para aquele que crê no Senhor Jesus. E Paulo, como proclamador do Evangelho, ele nos mostra como fazer isso. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos mostra como proclamador do Evangelho é que aquele que prega, proclama o Evangelho, ou aqueles são pessoas que têm como objetivo adorarem a Deus. Olhem comigo no verso de número 8. Paulo diz assim: primeiramente, eu dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Uma notícia extremamente importante espalhou-se por todo lugar. Algo tremendamente especial estava acontecendo em Roma, na capital do império. Havia nascido uma igreja cristã no meio do império romano. Havia um grupo de pessoas que estavam demonstrando uma fé enorme e verdadeira no seio do império romano, que adorava ao seu rei, ao seu imperador como Deus. E havia ali no centro, onde este rei morava, onde toda a sua milícia tinha maior força, uma igreja que havia brotado, que estava crescendo, que amava a Cristo e que tinha uma fé tão especial que o apóstolo Paulo diz: eu dou graças a meu Deus por causa da fé que existe no meio de vós. A adoração de Paulo ocorria por causa disso, irmãos, porque era uma fé em Deus, que teve um nascedouro em Deus. E quando o apóstolo Paulo escreve a eles como proclamador do Evangelho, o que há no seu coração quando ele contempla a obra de Deus, é a disposição, a alegria que o leva a adorar. Nenhum dos apóstolos havia visitado Roma, mas o Evangelho foi pregado ali. E o Evangelho havia proliferado e gerado fé ali. E a fé dos crentes de Roma já está sendo proclamado em todo o mundo. Nós sabemos muito bem que os romanos, eles eram um povo extremamente desenvolvido. Uma das coisas que, quando estudamos a história, nós sabemos com muita facilidade, porque a maioria dos livros fala sobre isso, era que os romanos, eles fizeram uma malha de estradas que iam até Roma e que saíam de Roma. As informações, elas iam com facilidade e voltavam com facilidade. Os romanos cuidavam disso. Quando a igreja está crescendo na cidade de Roma, a notícia se espalhou, porque o Evangelho estava crescendo também em outros lugares.
Esse foi o cumprimento, irmãos, da grande comissão que Deus trouxe aos seus apóstolos, aos seus discípulos, quando ele disse em Atos capítulo 1, que eles deveriam ir e pregar o evangelho a todos, porque eles receberiam o Espírito Santo que viria sobre eles, e eles deveriam pregar o evangelho em Jerusalém, na Judéia, Samaria, aos confins da terra. E nós, quando lemos o livro de Atos, percebemos que isso está acontecendo. E no final do livro de Atos, nós encontramos o apóstolo Paulo na longínqua Roma, mas que era o centro do mundo daquela época, que era os confins da terra, e o evangelho estava sendo ali pregado. Tudo levava a Roma, e tudo saía de Roma. Há algo especial sobre o louvor de Paulo, que eu gostaria que você percebesse, que gerava nele a motivação de ser um proclamador do evangelho. Ele não está louvando a Deus aqui, porque ele tem um ministério profícuo e grandioso. Paulo não está chegando diante de Deus e diz: eu louvo ao Senhor, porque a igreja de Roma é fruto do meu ministério. Paulo não está fazendo isso. Ele não está louvando o Senhor por causa da grandeza da fé dele mesmo. Em momento algum Paulo está fazendo isso. Ele está adorando a Deus por causa da obra do Senhor em uma igreja que não teve qualquer contato pessoal com Paulo. Ele está adorando a Deus porque ele entende que a obra de Deus, quando ela é feita, ela é suficiente para motivar o proclamador do evangelho a adorar ao Senhor. Uma das características fundamentais do proclamador do evangelho é o entendimento da graça de Deus, é a percepção da graça de Deus. Uma igreja somente terá disposição em proclamar o evangelho se ela abrir os olhos e ver que o evangelho realmente frutifica, e ver a si mesmo como fruto do evangelho. Uma igreja, ela só adora ao Senhor se ela tem motivos para adorar o Senhor. E o motivo que o apóstolo Paulo tinha, um motivo verdadeiro, excelente, maior do que todos, ele nem mesmo mostra outro motivo, é saber que o evangelho de Deus é verdadeiro e ele faz diferença na vida das pessoas. Isso o motivava a ser um proclamador, mas o motivava a ser um proclamador que adora a Deus. Se nós temos o desafio de sermos uma igreja proclamadora do evangelho, nós temos que ser uma igreja que proclama o evangelho através da adoração, através da alegria que nós temos, da salvação que tem sido aplicado a nós, e a tantos quantos, ouvindo o evangelho, creem no evangelho e são salvos pelo evangelho. Paulo tinha muitos motivos para a murmuração, se o quisesse. Ele tinha muitos motivos para tristezas, porque ele era perseguido, ele era maltratado, ele era escorraçado. Paulo foi traído, mas em meio a tudo isso, ele diz: olha, eu continuo querendo estar com vocês, mas eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Paulo era um proclamador do evangelho que tinha alegria ao saber que o evangelho verdadeiramente cumpre o seu papel. Esse é um aspecto muito importante do ministério do apóstolo Paulo, e talvez uma aplicação que nós deveríamos fazer aqui é perguntar se de uma maneira prática nós temos esse tipo de atitude. Nós fazemos isso? Louvar ao Senhor quando outro alguém recebe o crédito. Paulo não está louvando a Deus porque ele fez aquele trabalho, mas porque alguém fez. Ele está louvando ao Senhor pelos dons espirituais de outro crente que usou a graça de Deus na sua vida. Nós precisamos aprender a louvar a Deus quando alguma outra denominação, por exemplo, fazendo o papel de proclamador do evangelho, planta uma igreja e essa igreja frutifica para a glória do Senhor. Paulo tem essa visão, e é exatamente por isso que ele diz para aqueles irmãos: eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus por causa da fé de vocês. Um proclamador, ele dá todo o crédito da eficácia do evangelho àquele que salva.
Deus. O proclamador, ele tem que ser um adorador. Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender no texto. A segunda coisa que vemos no texto é que o proclamador do Evangelho deve ser uma pessoa de oração. Observem bem, verso 9 e verso de número 10 diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo tinha um modo de vida. Eu acho interessante que não é a única vez que o apóstolo Paulo diz que ele ora sem cessar, sem parar. Até mesmo em 1 Tessalonicenses ele diz que nós também devemos orar sem parar, sem cessar. Aqui nesse texto ele diz: eu constantemente intercedo por vocês, eu oro por vocês. Era um modo de vida, era um compromisso que ele tinha. Ele havia ensinado a igreja a orar sem cessar, mas não simplesmente dito a eles: orem sem cessar. Paulo diz: eu oro sem cessar. Eu estou pedindo alguma coisa que eu aprendi, eu faço isso. Observem bem os adjetivos que são usados para descrever a vida de oração do apóstolo Paulo. O texto diz que ele ora incessantemente e sempre. Incessantemente e sempre. É alguém que coloca o seu joelho no chão e olha para alguém e intercede por alguém que precisa da graça de Deus para que seja salvo. O proclamador do Evangelho, uma família que quer ser instrumento nas mãos de Deus, como uma família missionária, ela tem que ser uma família de oração. O crente que quer ser instrumento proclamador do Evangelho, ele tem que se submeter ao Senhor, entendendo que ele é instrumento nas mãos do Senhor. Se entendemos verdadeiramente a oração, nós oraríamos mais. E eu creio que o apóstolo Paulo diz que tem essa atitude, essa prática de oração, porque Deus lhe deu um entendimento da oração. Jesus, em seu ministério, o Deus encarnado, que se submete ao Pai no cumprimento da obra sacrificial, ele orava. Continuamente a Escritura nos mostra Jesus orando. E continuamente nós vemos Jesus mostrando aos seus discípulos que ele está orando. Em alguns momentos ele chama os seus discípulos para orarem com ele, pelo propósito do ministério e do propósito de Deus que se cumpriria através dele. E em alguns momentos de crise maior, nós encontramos o Senhor Jesus chorando em oração na presença do Pai. Por si mesmo? Não, a intercessão do Senhor Jesus era por aqueles que estavam perdidos, é porque ele amava aquelas pessoas e porque ele queria cumprir o propósito de Deus como instrumento nas mãos do Pai, para que aquelas pessoas pudessem ser salvas. Era uma oração de intercessão, era uma oração que tinha um objetivo, as pessoas perdidas, e ele intercedia por essas pessoas. O apóstolo Paulo intercedia pelas pessoas, Pedro intercedeu pelas pessoas. A igreja do Senhor Jesus, ela deve interceder pelas pessoas, reconhecendo a necessidade que elas têm de serem salvas. O Senhor nos ensinou isso. Paulo orou pelos crentes romanos, especialmente para que ele pudesse visitá-los e pudesse ministrar a eles, e pudesse proclamar ainda mais o Evangelho. Contudo, o texto traz uma informação que eu acho muito interessante. O texto diz que ele ora, intercede, faz menção na oração dele contínua daqueles irmãos, mas ele se subordina a Deus. Ele diz: pela vontade de Deus, em algum tempo eu quero estar com vocês. Talvez devêssemos aplicar isso também na nossa vida. Paulo tinha um espírito submisso à vontade de Deus. A pergunta é: até que ponto nós temos a mesma atitude? Essa atitude de submissão. Paulo, ele estava humildemente na presença de Deus, implorando por uma autorização divina para que ele pudesse visitar uma igreja.
e ser instrumento para o crescimento daquela igreja, tanto numérico quanto de vida espiritual. Para que houvesse eficácia a obra de proclamador do evangelho dele. A grande pergunta é até que ponto nós temos gastado tempo como proclamadores convocados por Deus, porque somos salvos, em oração por aquelas pessoas que precisam ser salvas. A oração de Paulo era para que ele pudesse ir a Roma. Essa era a oração dele. A oração foi atendida. Ela finalmente seria atendida, mas talvez não da maneira que o apóstolo Paulo pensava que isso poderia acontecer. Ele iria a Roma como um prisioneiro, mas ele foi. Ele pediu ao Senhor, e ele diz, segundo a sua vontade, e Deus respondeu, segundo a sua vontade. Não segundo a vontade do apóstolo Paulo. Certamente ele não planejou estar aprisionado, estar enclausurado, limitado, passando dificuldades, tendo açoites. Deus respondeu às orações do apóstolo Paulo. E Deus vai sempre responder às orações do seu povo, mas segundo a vontade dele. Muitas vezes ele tem prazer em trazer a resposta de uma forma completamente inesperada. Deus é assim. Deus usou o Império Romano para responder à oração do apóstolo Paulo. Deus usa o que deseja para cumprir os seus propósitos, segundo a sua vontade. O proclamador do Evangelho ora, se submetendo ao Senhor. Uma igreja que deseja ser missionária, para crescer na vida, levando vida, ela precisa ser uma igreja que demonstra essa vida aos pés da cruz de Cristo, ajoelhado. Uma igreja missionária intercede. Nós recebemos os boletins dos missionários que nós temos na nossa igreja, que são 11. E eles contam as suas dificuldades, os seus desafios. E eles pedem, por favor, ore pela família tal. E você diz, nossa, mas só por uma? Ou por uma pessoa? Esse ano converteu um. Ore por essa pessoa. E nós ficamos pensando, puxa, que coisa é essa? Que pensamento pequeno. Não, é difícil. Aquela luta espiritual e essa vitória sobre a vida de alguém, ela é espiritual. E é Deus quem vence tudo isso, e nós somos instrumentos nas mãos de Deus, na medida em que nos submetemos a Ele em oração, para que sejamos uma igreja missionária, e possamos crescer na eficácia do nosso trabalho. Irmãos, nós precisamos curvar na presença de Deus, precisamos nos ajoelhar e prostrar na presença de Deus, e fazer a semelhança do apóstolo, que diz, Senhor, me deu o privilégio de poder pregar o Evangelho aos romanos, mas segundo a sua vontade. Contudo, a vontade de Deus às vezes é diferente da que nós preparamos para nós mesmos. Mas a vontade dele é que nos submetamos no cumprimento da proclamação do Evangelho. Terceira coisa que nós vemos aqui no texto, como característica do proclamador do Evangelho, é que ele tem um objetivo específico. Ele não sai dando tiro para todo lado. No verso de número 11, ele diz, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Qual o propósito do apóstolo Paulo? Ir a Roma para compartilhar algum dom espiritual com os crentes de Roma. Compartilhar aquilo que é espiritual. Compartilhar aquilo que Paulo tem, que ele recebeu de Deus. É interessante, alguns missionários, eles só conseguem entrar em alguns países como profissionais. E a profissão dele não é missionário. Uns são enfermeiros, outros são médicos, outros são agrônomos, outros são veterinários, outros... Eles entram nos países como esses profissionais,
mas o objetivo deles é pregar o Evangelho. Eles não perderam isso de vista. É dar às pessoas segundo o dom que eles têm recebido nas suas vidas, o dom que vem de Deus. É extremamente importante, irmãos, que o proclamador do Evangelho, ele não perca a noção do propósito que ele tem na sua vida com Deus. Qual foi a primeira música que nós cantamos hoje no culto? Pode falar. Oferta de amor. Vem o Senhor, minha vida, oferecer. Em dedicação, pois o meu viver só tem um propósito: servir ao Senhor. Essa foi a primeira música que nós cantamos. Ela estava no lugar certo, no início do culto. Eu estava dizendo: Senhor, eu estou me entregando ao Senhor e quero ser instrumento nas suas mãos. O proclamador do Evangelho, o profeta, aquele que proclama a graça de Deus que ele tem recebido, é alguém que tem esse objetivo de ser instrumento nas mãos de Deus, e o maior objetivo da vida dele é ser instrumento tal que Deus use para que outro conheça Jesus como Salvador. Se eu e você perdemos isso de vista, nós perdemos tudo. Qual é o objetivo maior da sua vida? Qual é o maior propósito que você tem na sua vida? O maior propósito da vida de um cristão é ser instrumento nas mãos de Deus como bênção na vida dos outros. Começa tudo isso dentro da minha casa, dentro da família cristã, nos contextos onde eu vivo, com pessoas que conheço, mas também com pessoas que não têm nada a ver comigo e que nunca soube. Porque o propósito de Deus para a vida da igreja é ser instrumento nas suas mãos. E o apóstolo Paulo diz: irmãos, eu estou intercedendo, eu tenho um objetivo, eu desejo estar com vocês. O desejo de estar com vocês é para compartilhar aquilo que Deus me deu. Porque dom não é algo que eu conquisto, é algo que Deus dá. É presente, é espiritual, e se é poderoso, é porque é do poder de Deus que tudo provém. Se é eficaz, é porque Deus é quem aplica. Uma igreja que deseja ser verdadeiramente missionária, ela tem que ser uma igreja com um objetivo específico, de ir a tal lugar, fazer o quê? Vamos a Trindade, abrir um lugar em Trindade, vamos comprar 10 lotes, para quê? Mais 8, por quê? Onde nós vamos chegar? Nós desejamos no projeto Sem Fronteiras enviar 30 irmãos para o Peru. Por quê? Nós temos que ter objetivo. É porque, Paulo diz, porque eu quero compartilhar com vocês o que eu tenho recebido do Senhor. Jovens e tantos quantos desejam fazer essa viagem, não vá a esse lugar fazer turismo. Não vá a esse lugar perdendo o foco que você deve ter. Olhar para aquelas pessoas como necessitadas da graça de Deus, aquela que Deus lhe deu, por amor a você. Tanto a igreja, como o proclamador do Evangelho, necessitam ser ajudados por Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, irmãos, eu tenho um objetivo. Eu quero aí ajudar vocês, mas eu estou indo aí também porque eu gostaria muito que vocês me ajudassem. É isso que ele está dizendo aqui no texto. Eu quero estar na companhia de vocês, para que reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está confessando para eles a dificuldade dele, a ansiedade dele, a necessidade que ele tem de ser suprido na obra que ele faz. Paulo está se dando o direito de mostrar para aquelas pessoas que ele é frágil, à semelhança deles. Quando ele diz: olha, eu vou ajudar vocês, mas eu vou aí porque eu tenho certeza que na medida em que eu fizer isso, vocês vão me abençoar também. Todos nós precisamos disso, irmãos.
incentivo para o proclamador do Evangelho é proveniente da convivência com outros irmãos também. E Paulo está dizendo: eu quero ir aí para ser motivado, eu quero fazer a obra porque ela vai ser um trampolim para eu continuar fazendo a obra, e vocês vão ser esse instrumento nas mãos de Deus. Deus age assim, irmãos, e um proclamador do Evangelho, ele também tem esse objetivo, de fazer a obra e continuar fazendo a obra, porque cada vez que isso acontece, apesar das dificuldades, Deus o motiva na sua continuação. Deus usa a igreja no propósito de motivar a própria igreja. E essa é uma outra característica do proclamador do Evangelho. A quarta delas, o texto no verso 13 e verso 14, nos mostra claramente que os proclamadores do Evangelho têm um plano. Ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo fez um plano para chegar a Roma. Ele planejou: eu estou planejando, e aí, irmãos? Estou orando para dar tudo certo. Mas os planos do apóstolo Paulo foram adiados. Agora, quando ele escreve essa carta, ele está indo para Corinto. Depois ele vai para Jerusalém. Ele chega em Jerusalém e é preso. Ele fica 2 anos esperando para ser julgado. Quando ele viu que a coisa não ia dar certo, ele diz: espera aí, já 2 anos em Cesareia, esse negócio, olha, eu quero ir para Roma. Como Paulo foi para Roma? Preso. Deus providenciou uma forma de Paulo ir pregar o Evangelho em Roma e fortalecer a igreja de Roma. Preso, aprisionado. Ele foi impedido pelo Senhor de fazer como ele havia planejado. Em Romanos capítulo 15, verso 22, ele vai repetir o fato de que ele foi impedido. E é nesse contexto que ele vai mostrar como que o plano de Deus se cumpre. Se os irmãos abrirem o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, no verso 30 e 31, ali nas viagens e no trabalho missionário do apóstolo Paulo, ele diz assim no verso 30, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Onde Paulo estava? Em Roma. Ele chegou lá, irmãos, e ele fez a obra, mesmo encarcerado. Deus providenciou tudo para que a obra pudesse ser feita. Ele tem um plano e nós nos sujeitamos ao Senhor, e Deus é que cumpre o plano. É Deus que faz o plano certo. Aquele negócio de que Deus faz a história acontecer por caminhos meio tortuosos, de maneira negativa, que alguns colocam por aí, não é bem a história bíblica. É claro que os caminhos que Deus propõe, eles são caminhos sempre retos, nós é que não compreendemos bem o propósito. O apóstolo Paulo era um homem que tinha planos, mas o que importava era o plano de Deus. E por último, irmãos, o proclamador do Evangelho, ele tem que ser apaixonado. Você tem uma paixão? Perguntar isso para os jovens e adolescentes aqui, talvez eu vou ouvir muita coisa. Os seus esposos, com esposas e tudo mais. Olha só o que Paulo diz no verso 15 e 16, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Paulo, irmãos, tinha uma paixão, e a paixão do apóstolo Paulo era o Evangelho. Ele foi preenchido com uma paixão pela pregação do Evangelho, e por causa disso ele foi a Roma, porque Deus colocou essa paixão no seu coração.
Roma, a rainha do império, a cidade dos pagãos, a sede do imperador todo-poderoso, um lugar onde um pregador ardente, fervoroso, reconhecido no meio do povo, poderia arder mesmo, mas numa fogueira. Era lá que ele tinha desejo de ir. Ele estava cheio desse propósito. Ele tinha paixão por isso. A mensagem que ele quer pregar é de um Messias simples, de um Deus encarnado que viveu na humildade, que se relacionou com pecadores, que chorou com os miseráveis, que deu comida para o faminto, que curou os doentes, que deu vista aos cegos, que deu ouvido apto a ouvir aqueles que estavam surdos, abriu os olhos da alma para aqueles que não podiam ver nada. Aquele homem simples, a mensagem simples, aquele Messias que os romanos mataram, aquele Messias que os judeus usaram os romanos para ser morto, aquele que foi colocado como alguém que não prestava, que teve a pior das mortes proporcionada por estes romanos. O apóstolo Paulo tinha paixão, era por ele, porque esse Jesus havia entrado no coração dele, havia lhe dado a fé salvadora, uma esperança que Roma não havia lhe dado, um amor que nunca havia sido experimentado ou compreendido. O apóstolo Paulo, ele havia sido convencido por esse Jesus, ele entendia o amor de Jesus, ele gostava do amor de Jesus, ele desfrutava de toda a graça de Jesus, e isso fez com que ele amasse Jesus também, desejasse ser instrumento nas mãos de Jesus. Em momento algum ele gostaria de ser instrumento de empecilho para o evangelho do Senhor Jesus, porque ele tinha paixão por Jesus, ele tinha amor pelo evangelho de Jesus, e ele queria que as outras pessoas também conhecessem. O verdadeiro proclamador do evangelho, ele ama Cristo, ele ama o evangelho, ele proclama o evangelho, ele não foge da sua responsabilidade. A igreja do Senhor Jesus, convencida pelo amor de Deus, não pode, a não ser apaixonada, dedicada ao Deus Salvador, que amou-a eternamente. Esse é o verdadeiro proclamador, não há outro. Nós não somos e não podemos ser o proclamador que não valoriza Jesus e que não ama Jesus. E se nós amamos a Jesus, irmãos, nós cumprimos o propósito dele. Nós vamos fazer o trabalho que ele nos deu a fazer. A frase ficou bonita: famílias missionárias, igreja viva. Mas isso aqui não é fácil não, mas é glorioso. A paixão do apóstolo Paulo levou-o a ter uma alegria incontável, imensurável. Quando ele fala da sua morte para Timóteo, na sua segunda carta, ele diz: olha, eu completei a carreira, eu guardei a fé, o que eu estou aguardando agora, irmãos, é a coroa, que está reservada para mim. Você não vê o apóstolo Paulo dizendo: eu amei, e não adiantou nada, esse Deus não foi fiel para comigo. Pelo contrário, ele está dizendo: eu amei a Cristo, o propósito dele, a vontade dele que me colocou na cadeia, mas cumpri fielmente, porque eu sabia que devia viver assim. Ao invés dele murmurar, questionar, angustiar-se, ele se alegra e diz: louvado seja o Senhor. Mas foi difícil. Irmãos, quando Deus nos chama a pregar o evangelho, é muito mais do que simplesmente sentar nos bancos da igreja domingo, avaliar as situações que o culto aconteceu. A vida cristã é muito mais do que isso.
É usar esse tempo para nos alimentar, mas para que possamos viver a cada dia apaixonados pelo Evangelho de Cristo Jesus e pelo propósito de Deus, e nos tornar individualmente proclamadores do Evangelho e como famílias proclamadoras do Evangelho, sendo assim uma verdadeira igreja viva. A igreja viva, irmãos, ela produz frutos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aqui. A última coisa que ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela do Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo começou dizendo: eu não me envergonho, pelo contrário, eu me orgulho do Evangelho. A palavra Evangelho, boa nova, ele diz, é uma nova de Deus. O mundo não entende isso, mas nós entendemos. O desafio que temos, irmãos, individualmente falando e familiarmente falando, é o desafio de sermos proclamadores. Esse desafio não é novidade. Buscar esse tema não é buscar uma novidade na Escritura, é simplesmente ler o que a Escritura nos dá como desafio. E nós precisamos assumir isso, para a glória de Deus. Precisamos olhar um pouco mais na frente. Precisamos dobrar os nossos olhos, nossos joelhos. Precisamos nos submeter à vontade de Deus. Nós precisamos ter propósitos santos de Deus. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus e o seu Evangelho. E nós precisamos ver e buscar os frutos do Evangelho na vida de outras pessoas. É exatamente isso que Paulo disse aos irmãos de Roma. Estamos prontos para isso? Quero convidá-lo a fechar os seus olhos e a orar por isso. Peça pela sua vida, por esse desafio de Deus para a sua vida. Foi um desafio de Deus para Paulo, para nós também. Deus. Peça pela sua família. Peça para Deus preparar a sua família para ela ser missionária. Existem coisas na sua família que não compactua com o Evangelho, que prejudicam a proclamação do Evangelho. Peça para Deus ter misericórdia e arrancar fora isso, em nome de Jesus. Ó Deus, nós te louvamos muito, Pai, porque o Senhor moveu o coração do teu servo Paulo, como ele entendeu a tua graça, como o Senhor concedeu a ele o privilégio de amá-lo também, de servi-lo. E obrigado porque através da fidelidade do Senhor para com ele, hoje nós podemos ouvir a tua voz e compreender do seu amor e sermos desafiados para a proclamação do Evangelho que nos salvou.
Oh Deus, obrigado pela vida desses irmãos da igreja do Senhor Jesus. Obrigado porque a primeira igreja é uma igreja missionária. Obrigado, Deus, porque através do teu povo, outros têm podido ir para o campo servir. Mas, ó Deus, capacita-nos individualmente para esse trabalho proclamador. E dê a nós o mesmo amor por Ti e pelo Teu Evangelho. Faça a Tua obra na nossa vida e através da nossa vida. Em nome e por amor de Jesus. Amém.